Senhor, amada igreja, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 33 a seguir. Mateus, capítulo de número 12, versículo 33 a seguir. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas ou boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Por favor, meus irmãos, pode sentar-se nessa noite. Eu vou fazer a leitura desse mesmo texto na tradução viva. Diz assim: uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma árvore de boa qualidade dá fruto ou dá bom fruto. As de má qualidade não. Ó filho de serpentes, como podem homens maus como vocês falar o que é bom e certo? Pois o coração do homem determina o que ele fala. A palavra de um homem bom revela os ricos tesouros do seu íntimo. Um homem de mau coração está cheio de veneno e sua palavra revela isso. E eu lhes digo isto: vocês no dia do juízo terão de dar conta de cada palavra que tiverem falado à toa. As suas palavras agora refletem o seu destino depois. Por elas você será justificado ou condenado. Eu sei que para uma passagem de ano talvez seja um texto um pouco difícil de digeri-lo. Porém eu fiquei essa semana inteira aqui, eu vim de manhã e falando com Deus o que eu falaria para a igreja hoje, né? Qual seria a palavra que eu traria? E eu, de fato, estou aqui meio relutante ainda, porque a Bíblia ela não tem por onde escapar. Para mim, que exerço a função pastoral, eu preciso ter esse compromisso com a palavra, e eu às vezes não vou pregar aquilo que eu quero, e talvez vocês não ouvirão aquilo que querem. Mas hoje nós temos pelo menos 3 considerações que nós podemos fazer. Nós podemos fazer uma retrospectiva em relação a 2023, a 2022. Nós podemos fazer uma prospecção, uma prospectiva com relação a 2023, ou nós podemos fazer uma introspecção em relação a nós mesmos. Então eu posso pensar no que já se foi, os 300 e tantos dias. Eu posso pensar naquilo que virá, talvez para alguns de nós, para outros não, e esperar alguma coisa desse 2023. Ou então eu posso fazer aquilo que a Bíblia nos manda, olhar para dentro de mim. Logo, nós podemos começar assim. Que nota nós damos para 2022? O que nós esperamos de 2023? O que fizemos ou pretendemos fazer de diferente? Bom, o que dependeu de Deus, podemos estar certo de que Ele o fez. O que dependeu dos outros, não temos o controle. Mas e eu, céus? Você? Nós fizemos a lição de casa? Alguém escreveu certa vez, e essa frase é atribuída a esse homem chamado Einstein. Ele fala assim: que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Daqui a pouco, daqui a alguns minutos, algumas pessoas estão pela cidade, ou com uma garrafa de champanhe na mão, ou com um rojão, alguma coisa assim, e eles estarão daqui a pouquinho, a 0 hora, estarão entoando uma canção que é bastante conhecida, que diz: adeus ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E eu não conhecia outra parte dessa canção que diz assim: para os solteiros, sorte no amor.
nenhuma esperança perdida. Para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida. Irmãos, acredito que muitos de nós não temos condições de cantar essa música. Ela tem jeitão de autoajuda, confissão positiva, egocentrismo. Como assim criticar uma música inocente? Tudo o que não inclui Deus, inclui a mim mesmo ou ao diabo. E nós chamamos isso de idolatria ou egolatria. Será que a nossa vida não foi bem parecida com essa música? Sem Deus no controle, ou parcialmente, o que é a mesma coisa, desejando tudo de bom para mim mesmo e desejando tudo de bom para os outros, às vezes da boca para fora, ou pensando positivamente, vai dar tudo certo, vai ser tudo bom, 2023 vai ser assim, mas vivendo dentro de lama de maldade. O que tudo isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Vamos lá, vamos analisar o texto. Porque há um pré-texto, ou um texto anterior que explica esse texto. A Bíblia diz que no texto anterior, no capítulo 12 mesmo, a partir do versículo 22, alguém traz um menino ou um homem, que está endemoniado, ele é cego e mudo. Jesus cura, e aquele então passa a falar, e ele passa a ver. Toda a multidão dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, que eram os doutores da lei, os religiosos, falou a seguinte frase: ele não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, guarde isso, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ora, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aí ele diz assim, capítulo 12, versículo 31 e 32. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada, nem nesse século, nem no futuro. Bom, nós temos aqui alguns personagens nessa história. O primeiro personagem que nós temos é Jesus, o principal. Nós temos um homem que está carente, um ser humano carente. Nós temos a multidão, que é sempre curiosa e opinativa. Nós temos os fariseus, que são religiosos críticos. E nós temos o demônio, aquele que causa dor. No teatro da vida, e eu coloquei teatro entre aspas aqui, cada um de nós temos uma função. Qual é a minha? Qual é a sua função? Esse evento tinha tudo para ser um evento de alegria, porque era um momento em que Jesus havia acabado de curar um homem. Não só para o homem liberto, mas para todos, já que o objetivo da religião era e é ligar o homem a Deus. Logo, haveria motivos para alegria naquele momento. Porém, não foi isso o que aconteceu. Justamente por causa dos representantes da religião, os fariseus. Os fariseus eram membros de uma seita que foi iniciada depois do exílio. Eles conheciam tudo do Antigo Testamento e tinham mais alguns mandamentos e tradições que faziam como padrão a sua fé. Importante. O que esses homens faziam? Eles murmuravam. Jesus conhecia o pensamento deles, e por conhecer o pensamento deles, Jesus fala alguma coisa para eles. O que é pensamento? Pensamento aqui no original significa perceber, notar, discernir, descobrir. Antes mesmo daqueles homens falar alguma coisa, Jesus já descobriu qual que era o pensamento e o sentimento que eles tinham. Os pensamentos se tornam palavras de murmuração.
Então eles estavam pensando e começaram a murmurar, ou balbuciar e falar baixinho e dizer: ele está expulsando esse demônio pelo próprio príncipe dos demônios, é isso que ele está fazendo. Eles murmuraram. Murmurar é sussurrar ou dizer alguma coisa muito baixo. Na maioria das vezes a murmuração é vista de forma negativa na Bíblia. Nos textos bíblicos, o verbo murmurar traduz vários termos hebraicos e gregos que basicamente significam resmungar, sussurrar, num discurso semi-articulado ou simplesmente dizer interiormente. Murmuração, para ficar bem claro para nós nessa noite, é o pecado da ingratidão. Nós estamos encerrando um ano, e eu não quero me antecipar não, mas talvez alguns deram a nota 5 para o ano, e falaram assim: esse ano para mim não foi nada, esse ano para mim não prestou. Tá, mas o que foi que saiu da minha e da sua boca durante esse ano? Porque eles murmuravam tanto, e por tudo, que eles chegaram ao ponto de blasfemar. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: olha, vocês estão falando aí, mas como que eu posso estar expulsando demônios pelo príncipe dos demônios? Porque um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Com ironia, eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos: continue murmurando, que logo você vai atingir o seu objetivo, que é blasfemar. Jesus dá um veredito fatal para a murmuração daqueles fariseus e diz o seguinte: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesse século, nem no futuro. Sabe qual que era a murmuração que se transformou numa blasfêmia? Eles estavam atribuindo uma obra que era de Deus ao diabo. Aí, nós aqui nessa noite, cristãos, podemos pensar o seguinte: mas eu não faço isso. Eu não faço isso, pastor. Por que essa palavra? Por que isso? Bom, lembra da análise introspectiva que avaliar a mim mesmo, eu, Celso? O ano foi o que foi, dependendo de quem foi a sua e a minha companhia nesse ano. Aí, fazendo essa avaliação, algumas coisas podem ter sido colheitas dos nossos próprios atos. E não adianta, nesse caso, eu culpar a Deus e dizer assim: ó, isso aqui aconteceu, algumas coisas aconteceram por culpa minha. Eu devo admitir nessa noite, eu estou assentado no banco dos réus, eu estive por alguns momentos de 2022, eu não sei se você esteve também. Outras podem ter sido sim, influência do maligno, pode, com certeza. O diabo, ele tentou, ele conseguiu, ele entrou, ele fez você ou eu falar alguma coisa que a gente não queria falar, e colhemos amargamente os frutos por palavras que nós falamos. Porém, algumas coisas podem ter sido o próprio Deus nos disciplinando por nossa insensibilidade, teimosia e maldade nos atos e pensamentos. Duro a gente pensar sobre isso nessa noite. Seria muito mais legal soltar rojões. Só que dentro de uma igreja, onde a palavra de Deus é pregada, eu preciso entrar e pensar. A primeira pessoa que precisa ser avaliada sou eu mesmo. Pode ser que algumas coisas que aconteceram nesse ano de 2022 tenha sido disciplina de Deus na minha vida, por causa da minha insensibilidade, teimosia, maldade nos atos e pensamentos. Às vezes fazemos coisas que não agradam nada a Deus, e aí cabe a mim fazer uma autoavaliação, porque tem coisas que realmente desagradam a Deus. Por exemplo, eu posso citar aqui Provérbios, um texto que eu gosto muito, já preguei nessa igreja, Provérbios 6, 16 ao 19, a Bíblia diz assim, que há 6 coisas que o Senhor odeia, e a última, que Ele simplesmente detesta. E Ele diz assim o texto: um olhar que demonstra orgulho no coração, mentira, violência, assassinatos, eu estou lendo da tradução viva,
uma mente que só pensa em fazer maldade, mentira planejada para justificar alguém, para prejudicar alguém e espalhar o ódio entre os irmãos e os amigos. Faça uma avaliação nessa noite. Algumas dessas condutas, ou alguma dessas condutas fez parte da minha vida esse ano? Porque a Bíblia diz que, na tradução revista e atualizada, Deus aborrece 6 e abomina a 7ª. Quer dizer, não tem como algumas coisas acontecerem na minha vida se eu não mudar a minha atitude. Irmãos, é chover no molhado, dizer que, ficar falando confissões positivas de que 2022 vai ser isso. Irmão, não depende só de Deus. Depende do que eu vou fazer, depende do que eu já fiz. Porque no que depende de Deus, Deus já fez, está consumado, Ele nos salvou. Agora, e eu? Meu Deus do céu, Ele aborrece 6, o que é aborrecer? É odiar. Tem coisas que Deus odeia. E o que Ele odeia? Ele odeia um orgulho no coração, a mentira, a violência, o assassinato, uma mente que só pensa em fazer maldade, uma mentira planejada para prejudicar alguém. Ele odeia. E o que Ele abomina? Abomina, o significado da palavra abominar é ser repugnante, é uma coisa que causa asco, que causa ânsia. É a pessoa que fica espalhando o ódio entre os irmãos. Meu Deus do céu, quais foram as palavras que mais nós usamos esse ano de 2022? Por isso que Jesus chama a atenção para as palavras. Eu tive certeza de que eu devia pregar esse texto quando o presbítero Alex disse assim, olha, ele falou assim, ó, que Deus, ele disse que pela palavra ele criou, e ele falou assim, haja e ouve. Talvez você não tenha noção do poder que tem a sua palavra. Talvez você não tenha condições essa noite de entender que a sua palavra e a minha palavra, ela pode dar vida a alguém, mas ela pode acabar com a vida de alguém. Como pastor, cada coisa que eu já ouvi, cada vez que eu ocupei esse púlpito durante esse ano todo, durante todos esses anos, ensinando a igreja, mostrando o caminho, preparando um sermão e preparando um ensino de quarta-feira, e mesmo assim você olha, conversa com alguém, a pessoa fala algumas coisas que você fala, será que ela faltou nos cultos? Continua ferindo. Aí Jesus fala assim, olha, considerem, gente, considerem, uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore ruim dá frutos ruins, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Aí ele usa um termo aqui que é para os fariseus, não é para nós, mas nos chama a atenção que ele chama os fariseus de raça de víboras. Ou seja, ele está chamando os fariseus de serpentes, que pica. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Escuta, ó, a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, e aqui nós temos homens bons, mulheres boas, do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo, Jesus falando, que no dia que nós encontrarmos com Jesus, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiver falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Se nós hoje, agora, nesse momento, pisássemos a eternidade, dá tempo ainda, porque ainda existe graça. Mas se nós hoje pisássemos na eternidade, a Bíblia está dizendo que nós vamos dar conta de toda a palavra inútil que nós temos falado, porque por nossas palavras nós seremos absolvidos ou seremos condenados. Em que posição eu estaria nesse momento, céus, do outro lado da eternidade? Absolvido ou condenado? Porque o poder está na boca. Nossas palavras trazem à existência material o que estava no mundo das ideias. Uma vez externalizadas, serve de fonte de bênção ou de maldição. Serve para abençoar alguém ou serve de munição para o diabo.
Você e eu somos conhecidos no mundo natural, ou material, e espiritual pelo que nós falamos. É pelo que você fala que você é conhecido no mundo espiritual. Não é por cantar bonito, não é por nada disso. O mundo espiritual te conhece, me conhece pelas nossas palavras. Irmãos, é muito bonito nós vestirmos hoje a melhor roupa, eu procurar o melhor terno, arrumar o cabelo da melhor forma. Mas quer saber? Sabe o que Deus está olhando nessa noite? Deus está olhando o seu coração. Deus está olhando o meu coração. O que está passando, ou o que eu fiz. Eu não sei se tem débito ou crédito. As palavras que falou para a mãe, para o pai, as palavras que falou para o irmão, a palavra que falou para a esposa, para o esposo, as coisas que nós falamos para as outras pessoas, tudo está sendo creditado e debitado. Por que tanta severidade nesse texto? Jesus diz assim: mas eu lhes digo, que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. As palavras, presta atenção, as palavras amaldiçoadoras são como expurgos de uma ferida infeccionada. Neste caso, diga-se que essa ferida é o próprio coração. É triste, irmãos, mas é muito triste mesmo, quando você conversa com um irmão, com um cristão, e ele começa a falar cada coisa para você, e você sabe que o próximo passo dele qual que é? Ele vai ficar pulando de igreja em igreja, ele vai fugir de Deus, ele vai fugir de ser confrontado, ele vai fugir de... Porque esse texto, essa palavra que eu estou pregando nessa noite aqui, é um tipo de palavra que coloca a gente contra a parede. Sabe por quê? Porque certamente, eu não sei o que anda jorrando da nossa boca, porque o que está jorrando da minha e da sua boca está no nosso coração, e esse coração precisa ser tratado. Porque se você e eu não colocarmos o nosso coração diante de Deus, como foi mencionado hoje aqui, como o profeta Joel disse, ele fala assim: olha, não rasguem as suas vestes apenas, porque rasgar a veste era um sinal de contrição, era um sinal de arrependimento. Joel disse assim: olha, rasga o vosso coração. Eu nessa noite, sinceramente, eu não tenho pretensão alguma de ser aprovado, e eu não posso, e eu não tenho como pular textos da Bíblia para ser aprovado por ninguém. Eu não posso. O que eu preciso é pregar a verdade, e eu preciso dizer aqui o que está escrito na palavra. Jesus disse assim: olha, pois a boca fala do que o coração, ou do que está cheio o coração. Logo, para conhecer uma pessoa, basta observar o que ela diz. O coração é o depósito, a boca é o lugar onde tudo é descarregado. Triste, viu, irmãos? Por isso que Jesus deu o nome aos fariseus e chamou-os de raça de víboras, astutos, mal intencionados e perversos. Eles eram víboras porque eram maus no sentido de cheio de aborrecimentos, que dá trabalho, mal de natureza ou de condição má, num sentido ético, ruim, iníquo. Eles eram tóxicos. Os fariseus eram pessoas tóxicas. Você sabe por quê que eu fico pensando e fico relutante? Mas ao mesmo tempo há um contraponto, uma balança, nessa balança. Porque eu tenho medo. Não é de entrar em 2023, não é de atravessar 2023 e ir para 2024. Eu tenho medo de atravessar a eternidade e não ser salvo. É isso que eu tenho medo. E de não ser salvo, primeiramente, como pastor, por causa de mim mesmo, dos meus atos, e por causa dos outros.
Por isso que se você entrou aqui nessa noite, olhando para as pessoas, os defeitos das pessoas, até para o meu, e achando defeito em A e achando defeito em B, você corre um sério risco nessa noite de comprometer a sua salvação. Porque os fariseus eram pessoas tóxicas. Irmãos, olha, eu vou te dizer uma coisa eu escrevi essa frase aqui com muita calma. Há pessoas que conseguem sugar suas forças com tanta maldade que carregam dentro de si. Há pessoas que você senta perto delas para conversar, que você conversa 10 minutos com ela, você sai, você tem que deitar e dormir, de tanta maldade. Aí você fala assim: não cristãos, pastor, o senhor está falando? Não, cristãos. Que tudo o que fala é maldade, está falando com duplo sentido. Diante disso, vamos fazer uma retrospectiva. 2022 foi o que eu disse que seria, uma prospectiva. 2023 vai continuar sendo o que eu falo. Sabe essa palavra que você fala sempre? Eu nascia para não dar certo mesmo, eu sou um lixo, não vai dar nada. E fala, e fala, e fala, e fala. Continue vivendo assim. É o que você fala sobre você. É o que você quer para você. É amaldiçoar a si próprio. Sabe por quê? Você não quer mudar. Tanto que nem ora por isso. Só não sei se as pessoas... É frase difícil. Só não sei se as pessoas vão te suportar. Ou pior, se teremos tempo para mudar. Se teremos tempo para mudança. Podemos continuar por mais 365 dias em cima do muro, fazendo a nossa vontade, ou o que é pior, obedecendo os ditames do inimigo das nossas almas, conscientes de que uma hora a conta precisa ser acertada. Olha, irmãos, a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. O dia do arrependimento e de mudança de vida é agora. O momento é agora. Rever esse ano, porque a Bíblia diz assim que o salário do pecado, e não adianta a gente ficar aqui, olha, é porque sabe o que é, pastor? É que o meu jeito, o meu gênio é muito forte, e eu fico nervoso, eu fico cego. Olha, eu vou te falar uma coisa, cuidado, porque essa cegueira pode te levar para o inferno. Cuidado, porque às vezes nós somos tomados de uma insanidade e pensamos que Deus está nisso, e nós ressignificamos isso e falamos que é gênio forte, que é porque é descendente de tal, mas a Bíblia chama isso de pecado, de ira. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas a Bíblia também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O tempo de arrependimento é agora. Eu não sei se eu serei pastor por muitos anos, não sei, sinceramente, eu reconsidero algumas coisas, e eu sei que o que eu reconsidero. Portanto, reconsideremos ou consideremos um texto. Tiago fala assim: olha, vocês tomem cuidado para não serem mestres, sabendo que receberão mais duro juízo com relação a isso, porque nós tropeçamos sim. Mas ele fala assim: olha, que nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Irmãos, como nós temos facilidade em matar as outras pessoas, como nós temos facilidade em colocar para fora algumas coisas que nós nem sabemos se é verdade. Mas Tiago fala assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que assim se faça. O que fazer? Eu vou ter que resumir. O que fazer? Eu escrevi assim, ó. Pode ser difícil para mim ouvir e para você. Conselho pastoral: dá uma segurada na língua.
para um pouco. Isso está te prejudicando, está acabando com você, acabando com a sua fé, acabando com a minha fé, está machucando as pessoas. Dá uma segurada. Efésios 4:29 diz assim, na tradução viva: evitem a boca suja, digam só o que é bom e útil àqueles que vocês estiverem falando, e o que resulte em bênção para eles. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo como vocês vivem. Se lembrem que Ele é quem garante que vocês estarão presentes naquele dia, quando a salvação do pecado se completar. Deixem de ser mesquinhos, irritados, mal-humorados. As contendas, as palavras ásperas e a antipatia pelos outros não devem ter lugar na vida de vocês. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, se perdoando mutuamente, tal como Deus os perdoou por vocês pertencerem a Cristo. Irmão, olha aqui, presta atenção. Muitas vezes nós ouviremos não, e não adianta fazer bico, irmão. Muitas vezes nós ouviremos palavras que vão mexer com a gente, mas não adianta. É a vida. E a Bíblia diz assim: não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. A minha preocupação aqui não é entrar 2023 apenas. Minha preocupação aqui é que nós entremos no céu. Como pastor, eu espero que muitos dos jovens que estão aqui, ou daqueles que aspiram um dia ocupar esse lugar, eu espero realmente que você ocupe. Eu espero que você realmente use a palavra de Deus como ela deve ser usada e tenha essa coragem de falar a palavra de Deus. Porque quando terminar esse momento aqui, eu sei que talvez não seja ovacionado, e talvez não hajam pulos, provavelmente, mas a intenção não é essa. A intenção é dizer que, eu digo pelo Espírito, você está entristecendo o Espírito Santo com essa boca sua. E o Espírito Santo é sensível, e Ele está vendo as palavras que você fala dentro da tua casa, que não estão agradando a Deus. O que você sabe por terceiros, você não sabe. O que você sabe porque supôs, você não sabe. O que você sabe porque ouviu falar, você não sabe. E por que espalha? Para me matar, para matar o outro? Se dentre os seus planos para 2023 está o de tentar tirar Deus, esquece. Não espere muito dinheiro no bolso e nem saúde para dar e vender. Ia me esquecendo. E muito menos o céu. Para que você, ou para você que quer morar no céu com alguém que não é a sua prioridade de vida, eu acho que não é uma boa. Porque se 2022 você usou ou tentou usar a Deus, e eu também, eu acho que hoje é uma noite de conserto. Porque nós não estamos brincando com Deus, nós não estamos brincando de ser cristãos, nós não estamos brincando de Bíblia, eu não estou brincando de ser pastor, nós não brincamos de Santa Ceia, nós não estamos brincando de sentar e ouvir a palavra. Nós estamos aqui na condição de cristãos. E um lembrete bem conhecido para cada um de nós. Às vezes, você fala assim: mas falou para mim. Tem um adágio bem popular que diz assim, que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Um pastor, certa vez, chamou uma pessoa para conversar. Eu quero encerrar assim. E ele disse assim, essa pessoa disse assim: eu vou embora da igreja, porque o Senhor,
essa igreja só fica pensando em dízimo, o senhor só fica falando dessas coisas, e eu não vou ficar dando dinheiro para você. O pastor, ele trabalha, ele trabalhava na época, e o pastor pegou e falou: você tem certeza disso que você está falando? O pastor se segurando já, porque tem coisas, irmãos, que as pessoas dizem para ferir mesmo, sabe? As pessoas querem acabar com a nossa fé, querem acabar com a nossa esperança. E o pastor disse para ele: olha, eu vou escrever o que você disse, tá bom? Repete. O pastor escreveu. Agora, o pastor falou para ele assim: agora eu vou te dizer uma coisa. Quantas vezes você me ligou tarde da noite para eu socorrer você e sua esposa, que vocês estavam num pé de briga lá, e eu saí com o meu carro, ia lá na tua casa mais de uma vez. Quantas vezes eu fiquei horas e horas te aconselhando, você e sua esposa, porque vocês não estavam suportando olhar um para o outro. Quantas vezes eu fui na tua casa te procurar porque você não vinha para a igreja. A esposa dele olhou, cutucou ele e disse assim: não falei que você não era para você falar isso? Irmãos, eu não sei o que você pretende para 2023, mas desse jeito que foi 2022 na minha vida e na sua vida, sinceramente, a culpa não é de Deus. Maneira a língua, porque você está entristecendo o Espírito Santo de Deus e faz tempo, e só você não percebeu que você não tem mais alegria. Você não tem alegria de cantar, você não tem alegria de ouvir a palavra, você não tem alegria de participar da Santa Ceia, você não tem alegria de vir aos cultos. Você está fazendo tudo no automático. A culpa não é de Deus e não adianta você fugir. A culpa é sua. Introspecção nessa noite. Nós vamos ter um tempo agora para a Santa Ceia, 15 minutos. Nós faremos a Santa Ceia e em 15 minutos nós dobraremos os joelhos. Que tal? Você vai sentar, você vai ajoelhar próximo da sua esposa, do seu cônjuge. Que tal você agora, nesse momento que nós formos nos ajoelhar, você consertar isso? Porque um dia você vai ter que engatar a ré no carro da vida e consertar essas coisas que você falou. Olha, há pessoas que, quando eu me apresento na igreja, eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui. A gente mudou muito de igreja por força de instituição mesmo, a igreja determinar que assim fosse. E há pessoas que chegavam na nossa cara e diziam: eu quero carta, com uma semana que a gente se apresentou na igreja, sem conhecer a gente, sem conhecer meus filhos, sem conhecer minha esposa, sem saber se a gente era crente, se a gente era desviado, se a gente chorava, se a gente sentia dor, se a gente tinha coração, se os meus filhos sofriam, se minha esposa ficava doente. Não queriam nem saber. E essas pessoas, elas não estão nem aí com o sentimento de ninguém. E elas estão atrás dos seus ministérios, como elas dizem, mas um dia elas terão que engatar a ré e acertar isso, porque todos nós aqui somos carentes da misericórdia de Deus e precisamos um dos outros. Cambia, muda essas palavras e comece a dizer outras palavras, porque aí sim você pode dizer que, e eu posso dizer que alegra o Espírito Santo. Não é a que nós queríamos, mas é a que nós tínhamos. Vamos.